Hoje é o nosso culto de Santa Ceia. Nós temos o costume de falar sobre família nesses dias, amém? E nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre família, tá bom? Você está disposto a receber? Graças a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Salmo 128. Deus é bom. Salmo 128, no verso 1. Diz assim: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Amém? Então nós vemos aqui, queridos, o salmista trazendo para nós um retrato de uma família abençoada. Não é? O retrato de uma família que quando nós lemos essa passagem, a gente consegue ver paz, alegria nesse lar. Você percebe isso, não é? Então, parece que está tudo funcionando bem ali, tudo em ordem. E, queridos, eu creio que essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Que nosso lar seja um lar abençoado. Que nosso lar seja um lar em que tudo esteja correndo de forma em paz, com alegria. E nessa noite, eu quero falar um pouco sobre algumas coisas, queridos, que nós podemos fazer para desfrutarmos disso na nossa casa. Amém? Desfrutarmos de uma família abençoada, de um lar abençoado. Você crê que família é um projeto do Senhor? Eu creio, amados, que família é um projeto de Deus e como aquele que criou família, não é? Que quando criou o homem, não criou o homem como um ser isolado, mas decidiu criar ali uma família, não é? Criou Adão, criou Eva, falou para eles se multiplicarem. Ele é o criador da família, então ele é aquele que tem a receita para que a família funcione bem. Amém? E essa receita está na palavra. Então, nós vamos aprender nessa noite, queridos, algo que eu quero chamar de mandamentos familiares. Amém? Então, nós vamos aprender sobre alguns mandamentos familiares que, se nós seguirmos, queridos, nós vamos desfrutar na nossa casa de um pedacinho do céu aqui na terra. Quantos querem? Graças a Deus. Quantos casados nós temos aqui? Quantos solteiros nós temos aqui? Pronto. Graças a Deus. Queridos, eu quero falar, o primeiro mandamento familiar que eu quero falar nessa noite, queridos, ele de fato é o primeiro mesmo. É o primeiro que está na Bíblia e a gente vê assim, um cuidado de Deus com isso. Está lá em Gênesis 2. Gênesis 2, no verso 24. Gênesis 2, 24. Vocês abriram? Diz assim: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então veja o que é que o Senhor está falando aqui, queridos. Antes mesmo de pai e mãe existir, não é? Porque só tinha Adão e Eva ali. Mas Deus já falou isso, porque Ele é muito sábio. Não é? Ele se antecipou a qualquer tipo de problema. E Ele disse, olha, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Então, queridos, o primeiro mandamento familiar acerca do qual eu quero falar aqui nessa noite é que quem casa deve querer casa. Amém? Quem casa, mas deve querer casa. Deus, ele é sábio, que ele sabia que não daria certo isso. Mas não é bíblico um casal casar e ficar morando na casa dos pais. Isso não é bíblico, isso vai trazer problema. Escreva o que eu estou te falando. Vai trazer problema para o seu casamento.
Eu não estou lançando uma maldição sobre o seu casamento, não. Eu estou falando do que a Bíblia diz. Quando o homem casa, queridos, na mente de Deus, existe um processo de deixar. Não é que você vai abandonar os seus pais, me entenda, amém? Eu estou falando de quando você casa, você vai construir a sua família. Eu não estou falando aqui de você já casado, sua mãe, seu pai fez 90 anos, e aí você vai colocar ele no asilo, porque deixa o pai e a mãe. Não. Estou falando disso não, amados. Porque toda a vida você vai ter dever de cuidado com eles. Dever de honrar a vida deles. Se for necessário, um determinado estágio da vida deles, trazer eles para estar com você. Queridos, é bênção de Deus isso. Amém? Vocês estão aqui? Então não vamos confundir as coisas, certo? Existe um dever de honrar. Seu pai e sua mãe chegaram numa idade em que eles não conseguem mais cuidar de si mesmo. Não é? De repente teve longa vida, tá com 95, 100 anos e não tem como, não é? E você como filho vai fazer o quê? Vai abandonar? Não, você tem que cuidar mesmo. Amém? Mas eu estou falando aqui de outra coisa. Eu estou falando de você casar e querer dar descanso a seu pai e sua mãe. Amém, jovens e adolescentes que estão aqui? Quando for namorar, crente namora para casar, não é? Então é bom avaliar. Eu posso casar? Eu tenho condições de sair da casa dos meus pais? Isso é importante. Entende? Então, queridos, quem casa deve querer casa. Leilane, mas eu casei, eu estou morando na casa dos meus pais, a gente não tinha condições, estamos passando por uma situação difícil. Tudo bem, mas a partir de hoje você pode começar a ter para sair dessa situação. Porque essa não é a perfeita vontade do Senhor. Deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Amém? E esse deixar, queridos, é um deixar geográfico. Ou seja, sair de casa mesmo. Não é? Casou ali, o homem sai da sua casa, a mulher sai da sua casa e agora vocês vão ter a casa de vocês. Mas é também um deixar financeiro. É tempo agora de seus pais terem descanso. É tempo agora de seus pais desfrutarem de coisas que eles trabalharam a vida toda. Ficaram a vida toda sustentando a gente. Quando a gente casa, ainda é um peso para eles? Não, queridos, você pode agora unir forças com o seu cônjuge e exercer fé, e Deus vai abrir portas, Deus vai abençoar, Deus vai trazer provisão, Deus vai trazer o suprimento. Amém? Para que haja realmente esse deixar. E esse deixar também, queridos, é um deixar emocional. Ou seja, não é? Se resolvam vocês entre si. Uma coisa que atrapalha muito casamento é que brigamos, aí eu já ligo logo para a mamãe, chorando. Não é? Porque mamãe, realmente essa mulher é uma cobra, bem que você me avisou. Mamãe, me ajuda, me socorre. Ô, meu filho, vem aqui para casa, você vai ter sempre o seu cantinho aqui. Pais e mães, misericórdia, falar algo, mas não vou falar. Vou mudar. Pais e mães, colaborem. Amém? Saiu de casa, meu filho, não venha para cá não. Você vai se resolver aí com sua mulher. Eu amo você, estou aqui orando por você, mas vocês vão se resolver aí. Porque na próxima semana, tá todo mundo bem de amor, mas a mamãe vai ficar chateada com a sua esposa. Você está entendendo, queridos? Então é um deixar também emocional. Entenda, você casou, você agora acabou de constituir uma família nova. Pai e mãe agora se tornou parente seu. Agora sua família, seu marido, sua esposa e depois os seus filhos quando chegarem. Vocês estão aqui? Amados, são conselhos práticos. Eu não vou falar aqui nada nessa noite que você não conheça. Mas coisas que precisamos estar sempre relembrando. Glória a Deus. Deus é bom demais. Então, quem casa, amados, tem que querer casa. Amém? Vamos falar sobre outro mandamento familiar.
Está lá em Efésios 5. Glória a Deus. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Diz assim: maridos, cadê os maridos? Tem marido aqui? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. No verso 28. Da mesma forma, os maridos devem cada um amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém? Graças a Deus. Então, o segundo mandamento familiar aqui, ele é voltado para os maridos. E é uma ordenança do Senhor dizendo: maridos, ame cada um a sua mulher. Cadê os casais casados aqui? Marido, você já falou para sua mulher que você a ama hoje? Não, ainda não. Dá tempo de falar agora, gente. Queridos, isso não é apenas uma sugestão, não é do Senhor, isso é um mandamento do Senhor. Que os maridos amem as suas mulheres. Olha, o casamento não vai funcionar bem se o marido não amar a sua mulher. Não vai funcionar bem. Sabe por quê? Porque é a maior necessidade da mulher é se sentir amada. Então, se essa mulher, queridos, não se sente amada por você, vai ser problema constante. Então, marido, você ama a sua esposa. Agora, mais importante do que isso, ela se sente amada por você. Porque às vezes você diz assim: não, mas eu amo a minha esposa. Mas não basta apenas amar, ela tem que se sentir amada por você. Ela tem que sentir, queridos, que na sua vida, depois de Deus, ela é a segunda pessoa. E não a mamãe. Mamãe você vai amar, vai honrar, amém? Mas você casou, meu querido. Agora a sua prioridade é essa mulher que Deus te deu. Amém? É esse presente que Deus te deu. E Deus te deu uma responsabilidade de amá-la, de fazer essa mulher se sentir amada. Olha, ele diz, como Cristo amou a igreja. Você se sente amado por Cristo? Por que você se sente amado por Ele? Porque Ele demonstrou esse amor. Não é? Ele demonstra até hoje esse amor por nós. Então, maridos, é necessário que vocês estejam demonstrando esse amor por suas esposas. Ah, não, mas eu amo a minha esposa. Todo mês eu faço as compras e eu encho a geladeira de comida, não é? E eu encho o armário de comida. Amados, isso é importante também, não é? Isso é importante porque o homem realmente ele carrega sobre ele essa responsabilidade do provedor, ainda que a mulher também trabalhe, mas é do homem essa responsabilidade maior. Mas, queridos, não é só disso que a sua mulher precisa. Ela precisa de você, ela precisa do seu eu te amo, ela precisa do seu reconhecimento, ela precisa do seu elogio. Amém? Mulheres gostam de ser elogiadas, não é? E homem, você vai perder o ponto e deixar outro na rua elogiar? Porque, deixa eu te contar um segredo. Olha, não fala pra ela que eu te contei, não. Mas na rua ela é elogiada, viu? Não fala pra ela que eu te falei, não, tá certo?
Na rua olham para ela. Então, queridos, revelação, olha só. Então, seja esperto. Se antecipe, cerca essa mulher de amor e carinho. Não deixa brecha no coração dela de carência. Tem mulher que está tão carente, mas que qualquer homem que olhe para ela com um olhar diferente, ela já se apaixonou. Não perca o coração da sua mulher. Vocês pensam que eu estou brincando? Não. Estou brincando não, queridos. São muitos anos, né, trabalhando com casais e aconselhando casais. E a gente vê muitas coisas. Então, maridos, cuide das suas esposas. Fala ela que ama. Escute ela falar. Eu sei que mulheres, a maioria gosta de falar muito, não é? Mas escute ela falando. Preste atenção ao que ela está falando. Amém? Graças a Deus. Então, mulheres precisam de afeto, precisam de carinho, de atenção. Aí eu não preciso nem enfatizar, não é, querido? Que quem ama não maltrata, quem ama não agride, quem ama não bate, não é? Isso aí eu creio que é como o pastor falou, né? Isso aqui a gente não precisa nem falar, porque cremos que não temos isso em nosso meio. Amém? Mas esse é um mandamento familiar. Homens, experimentem isso, experimentem fazer com que essa mulher... Tava bom meu microfone, mexeu em alguma coisa, achei que... Tava bom, não tava? Tava bom, mexeu e ficou um pouco estranha a minha voz, mas vamos lá. Glória a Deus. Voltou, né? Aleluia. Então, queridos, nós estamos falando sobre maridos amar as esposas, né? Então, experimente, né? Demonstrar esse amor por ela. Vai com ela de vez em quando ao shopping, não é? Pode até dar o cartão para ela também. Amém. Amém. E cuida dela, tá certo? Ela é uma joia que o Senhor te deu. E aproveita agora para de novo dizer eu te amo. Deus é bom. Agora, amados, aí mesmo em Efésios 5, nós vamos falar sobre um outro mandamento familiar. Está aqui no versículo 22. Efésios 5, 22. Mulheres, cadê as mulheres? Sujeites cada um a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Amados, olha aqui um mandamento familiar, não é, que não está na moda hoje. Não está na moda, não é? Se você falar isso lá fora, as pessoas vão te chamar de retrógrado, de atrasado, de tantas coisas. Agora, queridos, é interessante você observar a vida de quem tem defendido algo contrário a isso. Aí você observa a vida, vê se está casado ainda. Tá certo? E aí você vê o que é que você quer para a sua família. O que é que você quer para a sua casa. Amados, eu prefiro seguir aquilo que Deus estabeleceu. Então, um mandamento familiar que é para nós mulheres é de as mulheres serem submissas ao seu marido. E submissão, amados, antes que qualquer mulher jogue uma pedra aqui, tem ninguém com pedra aí não, né? Submissão não tem nada a ver com ser capacho, com ser pisada, com ser humilhada. Não, casamento não é isso. Amém? A posição de submissão é uma posição de proteção. E é uma questão de ordem que Deus estabeleceu na família. Toda instituição tem um líder. É ou não é? No seu trabalho, certamente tem um líder. Se você for o dono do negócio, o líder é você. Mas se você for um empregado, você tem um patrão.
Na igreja tem um líder. Toda instituição, para funcionar bem, ela tem um líder. Na família não é diferente. Deus estabeleceu uma liderança na família e aprove a Deus, queridos. E aí você conversa com Deus para entender, Senhor, mas por quê, não é? Aprove a Deus que na família essa liderança fosse um homem. E qual é o nosso papel como mulheres? Sermos submissas. O que é ser submissa, queridos? É quando há um choque de vontades, você cede à sua vontade. Amém? Olha só. Quando há um choque de vontades, deixa eu me expressar melhor. Não é, mulher, que você não pode expor a sua vontade. Você deve expor, você deve colocar seu ponto de vista, você deve, inclusive, tentar convencer o seu marido. Porque muitas vezes nós mulheres, não é? Somos mais sensíveis espiritualmente, não é? E às vezes já percebemos algo e podemos ser essas ajudadoras que Deus nos chamou para ser. Mas, queridos, se o abençoado permanecer firme ali no propósito, não é? Se aquilo ali não é algo que transgride ao Senhor, porque se Ele quer que você faz algo que é contra os mandamentos do Senhor, aí você não tem que submeter, entende? Porque sua maior autoridade é Deus. Mas se aquilo não ofende, então você vai ceder à sua vontade. Então, submissão ela vai se manifestar mesmo quando vocês não concordarem. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, não é? Porque se seu marido chega para você e fala, meu amor, decidi que nessas próximas férias nós faremos um cruzeiro lá em Miami. É? Aí você vai falar assim, ai, que difícil, não é? Ai, meu filho, tá bom, eu me submeto a você, nós vamos, não é? Para esse cruzeiro lá em Miami. Não, amados, houve uma concordância plena aí, não é? Mas submissão é justamente quando você diz assim, meu amor, próximas férias eu quero passar na casa de mamãe, levar os meninos para verem a vovó. E seu marido fala, não, a gente não vai passar as férias na casa de mamãe, eu prefiro ficar aqui em casa do que ir para lá, não quero ir. Pronto, não é? Então aí, o que é que aconteceu? Houve um choque de vontades. O que é que você vai fazer? Como uma mulher sábia, inteligente, você vai tentar convencer eles, certo? E aí você vai tentando convencer, você dá os seus jeitinhos, né? Olha, mulher, deixa eu dar uma dica. A rainha Esté, quando ela foi pedir alguma coisa para o rei, ela deu 2 banquetes antes. Esperta, inteligente ela. Né? Então ela preparou 2 banquetes, um num dia, outro no outro. Depois ela foi lá e pediu o que ela queria. Ele disse, eu te dou até metade do reino se você me pedir. Né? Então, mulheres, Deus te deu esse poder também, não é? De influenciar esse homem. Você pode também orar, oh Senhor, eu quero tanto passar as férias na casa de mamãe, move o coração desse homem, não é? Mas no final das contas, não se moveu do lugar, não vamos e não vamos. O que é que você vai fazer? Você vai ceder à sua vontade. Se alegrar, não é? A carne da gente grita, não é? Já aconteceu uma situação dessa bem parecida comigo, eu queria ir para a casa de mamãe, é? Eu queria ir para a formatura do Rema. Foi a minha primeira turma que estava se formando. Eu queria muito isso. Só que Bernardo era muito bebê ainda. Ele falou, você vai. Eu tentei todas essas opções, amados, mas não funcionou. E que eles, não vou dizer que foi fácil, a carne doeu, dá vontade de, oh meu Deus, por que você está fazendo isso comigo, não é? Mas, amados, eu me submeti, cedi, fiquei bem, não é? E aí é numa situação como essa, queridos, que casamentos se desgastam.
Porque a mulher não entende essa questão e aí ela começa a ficar naquela implicância. Então agora espera um mês sem banquete. Não é? Ou então fica ali uma semana de cara fechada, de bico, não é? Sem falar. E essas raposinhas, queridos, começam a destruir coisas no nosso casamento. Então é tão importante, amados, quando cada um entende a sua posição, o seu lugar. Sua família é como um carro em movimento. E seu marido é aquele que está com o volante. Você está no banco do carona. Agora, se você começar a disputar o volante com ele, o carro pode bater. É provável que bata. Vocês estão entendendo? Então, seu papel é estar ali ajudando, não é? Orando, incentivando, influenciando, mas não comandando. Deixa eu te falar, é feio um casamento em que a mulher que manda. É feio. Você já leu a história de Jezabel e Acabe? Que casal feio, não é? Jezabel mandava nele, dominava ele totalmente. Um homem fraco e uma mulher dominadora. Isso não pode ter no nosso meio, não. Que isso não é a forma como Deus criou para ser. O final não foi um final bom. Amém, queridos? Vocês me amam ainda, mulheres? Mulheres. Agora, mulheres, submissão também envolve respeito e honra. Amém? Eu falava sobre isso ontem numa igreja que eu fui ministrar. E, queridos, essa é a maior necessidade do homem. Você não pode esquecer, mulher. A maior necessidade do seu esposo é ser respeitado e ser honrado. Então, o homem, queridos, ele aguenta muita coisa. Inclusive, até ficar um período sem banquete, né? Como eu brinquei. Às vezes a mulher está naqueles dias, ou tá no final de gravidez, ou no pós-parto, não é? E o homem aguenta. Agora, uma coisa que o homem não aguenta é falta de honra, é falta de respeito. Então, cuidado, mulher, para não destruir o seu casamento, gritando com o seu marido, xingando, ofendendo, desrespeitando, falando mal dele na frente das pessoas. Não. Seu marido precisa ser respeitado. Amém? Isso também está envolvido na submissão. Certo? Agora vamos lá falar sobre um outro mandamento familiar. Falamos sobre deixar pai e mãe, maridos amar as esposas, mulheres serem submissas. Vamos lá para 1 Coríntios 7. Aleluia! Essas verdades tão simples e práticas salvam o nosso casamento, sabia, gente? A prática dessas verdades tem nos feito viver céu na terra, na nossa casa. Então, 1 Coríntios 7, no verso 3, diz assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Amém? Então, queridos, essa passagem aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre o cumprimento dos deveres conjugais. E esse também é um mandamento familiar. E aqui, amados, ele está falando sobre sexo. Amém? A gente não tem criança aqui, só adolescente, né? As crianças estão lá nos seus devidos lugares, na salinha. Mas um casamento, sexo não é tudo no casamento, mas também o casamento não existe sem sexo. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Vocês fazem isso? Os casados. É porque vocês ficaram assim, parecia que eu estava falando de outra coisa que só eu e meu marido, não é? Eu fiquei um pouco na dúvida agora. Confesso. Fiquei até um pouco assim, receosa. Meu Deus, você é uma coisa assim, não é? Mas graças a Deus.
Graças a Deus. Os meninos aqui solteiros não, né? Mas os casados sabem do que é que eu estou falando. Então, amados, nós precisamos cumprir isso em nosso casamento, amém? Tanto o homem como a mulher têm essa necessidade sexual. O homem, pela questão hormonal, tem isso talvez de forma mais intensa, não é, do que a mulher, mas a mulher também tem essa necessidade. Então, tanto o marido como a esposa devem estar atentos a essa necessidade do seu cônjuge. Não se engane, a gente já pegou muitos casos de quem está em falta na relação mulher. Que bucha, né? Então, já pegou caso em que o homem está bem devagar e a mulher que está em falta. Então, isso se aplica aos dois, queridos, tá certo? Então, nós precisamos cumprir esse dever conjugal com o nosso cônjuge. Tanto o marido como a esposa precisam ser supridos sexualmente. Amém? A Bíblia fala lá em Provérbios que a alma farta rejeita o favo de mel. Mas a alma faminta, até o amargo é doce. Por que muitos casamentos têm terminado muitas vezes em adultério? Porque, às vezes, um daqueles ali está com a alma faminta, está com o corpo faminto, e o outro não está suprindo. E amados e amadas, eu não sei se você já viu, a situação lá fora não está muito bonita, não. Não é? É muita coisa, né? Que a gente vê aí fora. As mulheres que não têm o Senhor, elas não estão fazendo muita questão mais de usar roupa, não é? Elas não estão fazendo mais muita questão. E seu marido, ele vive nesse mundo. Você tá atenta com isso? Ele vive nesse mundo, não pensa durante o dia, deve passar muito mulherão diante dele, não é? Deixa eu te contar também esse segredo, mulher. Não é? Que durante o dia talvez não seja tão fácil para ele. Muitas vezes ele vai ter que desviar o seu olhar, porque não está fácil aí fora. Mas você pode facilitar a vida dele, suprindo sexualmente. Amém? Deixando ele bem suprido. Eu sei que tem maridos, já ouvi algumas irmãs aqui na igreja, Lilane, me ajuda. Eu sei que tem maridos que querem banquete todos os dias. Eu não vou nem olhar para não revelar, mas a esposa esses dias veio me pedir ajuda. Me ajuda que eu não sei mais o que eu faço, porque ele quer todos os dias. Eu, nossa! Mas, amados, talvez, não é, o marido queira todos os dias. E a mulher queira de mês em mês. Misericórdia. Então, talvez, eu creio que nessa situação tem como a gente conseguir um equilíbrio. E o marido se esforçar um pouquinho, segurar a barra um pouquinho, né? E ao invés de todo dia, vamos começar para facilitar para a mulher, não é? Uma vez na semana. Veja, tá equilibrado, não é? Porque um queria todo dia, outro queria de 30 em 30. Então você bota uma vez na semana, né? E aí, aos poucos, você vai aumentando aquela frequência, tá? Amados, olha, não se ofenda não, eu falo disso de forma muito natural, tá bom? Porque a Bíblia fala sobre isso e eu falo tranquilamente de tudo que a Bíblia fala. Deixa eu te falar, deixa eu dar uma dica para você. E vocês guardam para quando vocês casarem, tá bom? E vocês também, que aqui também tem solteiro. Olha, sexo, quanto mais faz, mais dá vontade de fazer. Fernanda concordou aqui. Então, você mulher que não é só de 30 em 30, faz um esforcinho para uma vez na semana. Daqui a pouco vai ser fácil para você 2 vezes na semana. E daqui a pouco vai ser fácil 3 vezes. Daqui a pouco você está correndo na velocidade dele. Qualquer coisa você procura Nayara. Nayara tem algo também para te apresentar. Ela vende um produto que ajuda os casais, não é? Algo para te deixar mais bem disposto, tá certo?
E você ainda abençoa a sua irmã em Cristo. Pronto, Nayara, seu telefone não vai parar hoje, viu? Olha só. Mas a gente está falando brincando, queridos, mas são situações que acabam com o casamento. E a gente pegou um casal, infelizmente, eles não fazem mais parte da nossa igreja, mas eles já estavam há 9 meses sem ter relação. E não é porque ela estava grávida, não. Porque ela não queria. E ele estava no maior sufoco, né? E eles se separaram, eles não estão juntos mais hoje, nem fazem parte aqui da igreja. Então, queridos, são coisas práticas que a gente vai falando assim brincando, vocês riem, mas são coisas que salvam uma relação, salvam um casamento, amém? Então, cumpra seu dever conjugal e também não cumpra isso como um dever, né? Ai, meu Deus, que obrigação, que coisa chata, vem logo, vamos terminar logo isso. Não, porque para o homem não é apenas o fazer, mas para o homem é importante como é feito, é importante que você esteja envolvido naquele momento. Tá certo, mulheres? Então é importante para o seu esposo saber que você também está apreciando aquele momento, tá bom? Ai, Leilane, mas eu tô assim, ó, uma pedra de gelo. Pé de fogo. Ah, mas porque quem criou isso, quem criou o casamento e essa relação foi o Senhor. Satanás, ele apenas deturpou, ele deturpa tudo que Deus criou. Então, Deus tem interesse que você e seu esposo tenham uma relação sexual saudável. Então, se você tem sofrido, né, dessa frieza, ora, pede ao Senhor, Pai, me ajuda, eu preciso suprir esse homem. E, amados, eu tenho certeza que você vai ver o resultado. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar. Estão aprendendo? Glória a Deus. Foi bom, né? Vamos lá em Efésios 6, a gente está quase terminando. Efésios 6, verso 1. Efésios 6, verso 1 diz assim: Filhos, tem filhos aqui? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha aqui, queridos, mais um mandamento familiar voltado aos filhos, não é? Essa primeira parte, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, ela é voltada para aqueles filhos que ainda convivem com seus pais. Tipo vocês, assim, os menininhos aí, adolescentes. Então, tem que obedecer, não é? Ao papai e à mamãe. Quando você casa, você sai de casa, você constitui a sua família, você já não deve mais obediência aos seus pais. Mas você deve a eles toda a vida honra. Amém? Então, honra o teu pai e a tua mãe. Então, pai e mãe precisam ser honrados, valorizados, apreciados, cuidados pelos seus filhos. E a Bíblia fala, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Olha que maravilha. Quem quer que tudo corra bem? Quem quer ter longa vida? Então, a Bíblia nos dá uma receita, né? Honra o seu pai e a sua mãe. Respeite, cuide, valorize, tá certo? E para aqueles que ainda vivem, né, debaixo do mesmo teto, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Amém? Então, esse é um mandamento familiar. E aqui no verso 4, nós vemos um outro mandamento familiar, que diz assim: pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Tem pai aqui? Tem pai e mãe aqui? Então, a Bíblia fala para os pais não incitarem os seus filhos à ira, mas antes
criarem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. A Bíblia não está dizendo aqui, queridos, que quando você for ao shopping, aí seu filho quer porque quer aquele brinquedo, e aí você já disse não. Aí ele começa a se bater no chão do shopping. Eu vou deixar, meu filho, para não suscitar você a ira. Vou deixar para não incitar a sua ira, não é? O desobediente na escola, não obedece ninguém, não reconhece a autoridade, faz e acontece, bate em todo mundo. Aí a professora vem reclamar com você, vem falar. Ah, não, mas eu não posso falar com ele, senão vai incitar esse menino a ira. Não é? Não, mas não é isso que a Bíblia está falando, porque continua dizendo, mas crie na disciplina e admoestação do Senhor. Então, esse incitar a ira não tem a ver com você deixar seus filhos fazer todas as vontades, mas tem a ver com você cumprir para com eles o seu papel de pai e mãe. Amém? E o seu papel de pai e mãe vai muito além de ser o provedor deles, de supri-los. O seu papel de pai e mãe tem a ver com você suprir a necessidade deles de atenção, de carinho, de afeto. Filhos precisam de vocês, os seus filhos precisam de vocês. Precisa de você sentar um pouco com eles, conversar, né? Sair com eles, assistir um filme juntos, ter tempo junto, você conversar com ele conversar com você. Então, filhos têm essa necessidade de atenção, filhos têm essa necessidade de carinho, de afeto, de apreciação, de reconhecimento. Então, pais, cerquem os seus filhos de amor, de atenção, de palavras de afeto. Veja só, Deus, que é o Senhor do universo, tão grande, quando ele se manifestava e Jesus estava aqui na terra, ele sempre dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você percebe? Mas às vezes a gente, como pai, nunca fala para o nosso filho: Filho, como eu tenho prazer em você. Como eu me orgulho de você. Como eu sou feliz de ser seu pai, de ser sua mãe. Como você é um presente de Deus na minha vida. Filhos precisam dessa apreciação, desse incentivo vindo da nossa parte. Eles não precisam só de aparelhos eletrônicos, de celular, de tablet, de mesada, de viagem. Eles precisam de você, do seu tempo. Às vezes, para eles preferem você sentado com eles no tapete, assistindo televisão, comendo pipoca e conversando com eles, do que você gastar um valor alto em alguma coisa para eles. Amém? E eu não sei se você já percebeu, Satanás está investindo pesado nas crianças e nos adolescentes. E nós, como pais, temos que estar atentos a essas coisas, cumprindo o nosso papel de pai e de mãe. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Graças a Deus. Então, esse é mais um mandamento familiar. E crie-os na disciplina e admoestação do Senhor. Amém? Ensinando a eles o caminho que devem andar. E quando crescerem, não se desviarão dele. Graças a Deus. Para a gente encerrar, abra lá a sua Bíblia em Efésios 6. O grupo de louvor pode subir, por gentileza. Efésios 6, no verso 18. Efésios 6, 18 diz assim: Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Olha aqui um comando que o apóstolo Paulo nos dá. Para orarmos em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, estando atentos e perseverando na oração por todos os santos. Agora veja só, queridos, se ele dá esse conselho aqui em relação a todos os santos, quanto mais em relação à sua família. Você está aqui? Amados, o último mandamento familiar, acerca do qual eu quero falar nessa noite, é a importância de você orar pela sua família. Amém?
Sabe, queridos, talvez você não tenha o hábito de oração, não tenha essa prática de orar, mas eu te falo, diante desse mundo que a gente vive, eu penso que você deveria se estimular, se empolgar para orar. Em favor da sua família, em favor da sua casa, em favor dos seus filhos, em favor do seu casamento. Porque Satanás está atacando as famílias, por todas as formas que ele consegue atacar. Mas eu e você, nós podemos nos levantar em nossos lares, como homens e mulheres de oração, cercando a nossa família, repreendendo toda a ação maligna. Amém, querido? Você está aqui? Então é importante que o homem ore pela sua família. Ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos, ore por sua esposa. E a esposa também, ore pelos seus filhos. Márcio, vocês podem segurar um pouquinho? Eu chamei vocês, mas segura um pouquinho que eu tenho alguma coisa para falar aqui ainda. Veja só, queridos. Eu estava dando esse exemplo ontem. Eu queria só fazer com que você despertasse um pouco para isso. Tem alguém aqui que mora na rua? Na calçada? Tem alguém? Não, né? Então, eu creio que esse exemplo vai servir para todos. Você deve morar em uma casa, ou em um apartamento, ou em um condomínio fechado. Mas na sua casa, amados, eu tenho certeza que no mínimo, tem uma porta. No mínimo, tem uma porta com uma tranca, com uma chave, não é? Algumas pessoas colocam ferrolhos, travas. Outras pessoas constroem muros em frente à casa. Algumas pessoas colocam cerca elétrica, alarme, vídeo, né, câmera. Contrata, às vezes, empresa de segurança e aí vai. Mas, no mínimo, você tem uma porta na sua casa. Para que você tem uma porta na sua casa e você tranca ela todas as noites? Para que ninguém invada. Não é? Para que ninguém entre, ninguém que você não queira entre. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso você faz normalmente, não é? Todos os dias, naturalmente. Agora, se você soubesse, se Fernandinho Benamar te ligasse, só ele, assim, né? Gente boa. Se ele te ligasse e ele dissesse assim, olha, eu estou de olho em você e na sua casa. Então, eu vou assaltar a sua casa. O que é que você faria se você soubesse que tem um ladrão específico que ele quer assaltar é a sua casa? É só um exemplo, amém? Isso não vai acontecer, em nome de Jesus. Mas o que você faria, querido, se você soubesse disso? Você ia ficar assim, distraído, desatento, com a porta aberta? Né? Não, você ia reforçar a segurança. Você ia contratar a empresa de segurança, você ia chamar a polícia, você ia, com certeza, você ia aprender a orar. Na hora, você ia aprender rapidinho, botar o joelho no chão, orar e clamar, Senhor, guarda-nos. Esse homem é muito perigoso, mas eu sei que o Senhor é maior do que ele. Guarda, Senhor. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala em 1 Pedro 5,8, que existe um ladrão. E ele age como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Deixa eu te falar, queridos, não é para te meter medo, não. Mas Satanás é um ladrão e ele quer atacar a sua família. O alvo dele é o seu casamento. O alvo dele são os seus filhos. É a sua casa, é a sua família. Aí sabe o que é que Pedro fala? Fiquem alertas e vigiem. Ou seja, não fica distraído, não. Distraído, assistindo novela, assistindo malhação, deixando malhação lá ligado para o seu filho assistir junto com você, e 2 meninos se beijando na boca, 5 horas da tarde. E você distraído com trabalho, com tanta coisa, sem nem saber quem são os amigos dos seus filhos, sem nem saber com quem que eles estão falando no celular, sem saber o que é que eles estão ouvindo. Que negócio é esse de menino o tempo todo com o celular na mão e um fone no ouvido? E você, como pai em casa, não sabe o que é que ele está ouvindo. Às vezes está se expondo a influências malignas e você não está guardando a sua casa.
Existe um ladrão, queridos, querendo atacar as nossas famílias. E Pedro fala, estejam alertas e vigiem. Paulo fala, esteja alerta e não pare de orar. Então, queridos, essa pregação nessa noite, com tudo que nós falamos, é para dizer a você no fim, proteja a sua família. Proteja a sua família. Levante muros de oração em redor da sua família. Em redor dos seus filhos. Esteja alerta, vigilante. Aleluia. Aleluia. Agora deixa eu te falar. Muitas vezes com a nossa conduta, o casal em pé de guerra, brigando o tempo todo. Mulher insubmissa, marido que não ama, e tapa para lá e chute para cá. E os filhos no meio, coitadinhos. Marido que dá aquela escapadinha à noite, vai para a internet ver pornografia, descumprindo o mandamento de amar a sua mulher. Você não apenas está deixando de levantar um muro, como você está abrindo a porta e dizendo assim, ó, fica à vontade, Satanás, entra. Porque a Bíblia fala, queridos, não deis lugar ao diabo. Jesus, ele disse, lá vem o príncipe desse mundo e ele não tem direito nenhum sobre mim. Ele não tem legalidade nenhuma sobre mim. É tempo de nós nos levantarmos da nossa casa e dizermos, Satanás está atuando aqui, mas aqui em casa ele não tem espaço não. Aqui em casa ele não tem espaço não. Aqui está uma família que cumpre os preceitos da palavra. Aqui está uma família que tem gente que ora. Amém.